O primeiro vídeo deste canal não poderia ser de nenhum outro assunto que não fosse o reconhecimento de diplomas em Portugal. Meu nome é Rosana Araújo, eu sou advogada aqui em Portugal e hoje nós vamos falar desse assunto que é o reconhecimento da sua formação no Brasil ou em algum outro país em Portugal para você seguir com a sua carreira aqui e posteriormente no restante da Europa, ok? Atualmente, o procedimento de reconhecimento de diploma, ele é padronizado. Desde 2018 foi publicado um decreto que padronizou todas as etapas desse procedimento. Antes disso, cada área de formação tinha um procedimento diferente, cada área era solicitada num órgão diferente. Então, em 2018 foi publicado esse decreto e padronizou todos os pedidos, ok? Todo mundo que quer fazer o pedido de reconhecimento de um diploma estrangeiro, seja brasileiro ou de qualquer outra localidade, precisa passar pelo procedimento. E hoje nós temos três tipos de reconhecimento: o reconhecimento automático, o reconhecimento de nível e o reconhecimento específico de diplomas. Cada um tem uma finalidade. Iniciando pelo reconhecimento automático, ele é o procedimento mais simples, mais barato e mais rápido para ser concluído. Porém, em pouquíssimas formações concluídas no Brasil vai ser possível submeter o pedido através dessa modalidade. Ele é prioritariamente utilizado para cursos que foram concluídos na Europa. Então, vamos, por exemplo, aqui, que você fez um mestrado na Espanha e você precisa reconhecer essa formação aqui para seguir sua carreira, qualquer que seja a sua necessidade. Provavelmente existe uma grande possibilidade de que você consiga reconhecer essa formação através do reconhecimento automático. Esse tipo de reconhecimento, ele é utilizado para cursos que já foram pré-analisados e pré-aprovados pela Comissão de Reconhecimento de Diplomas e Graus Estrangeiros aqui em Portugal. Então, já temos ali alguns cursos que já estão pré-aprovados e que podem ser, sim, reconhecidos de forma automática. Já o reconhecimento de nível, ele é um pouco mais complexo do que o automático. Consequentemente, ele é mais demorado e ele é mais caro, né? O valor que você paga para uma universidade analisar é maior do que o reconhecimento automático. Ao final desse procedimento, depois que a universidade analisar toda a sua documentação, você vai receber um certificado atestando o seu nível de formação. Então, vamos colocar um exemplo de que você é um advogado formado no Brasil, ok? Formou em direito. Se você solicita o reconhecimento de nível, ao final desse procedimento, você vai receber um certificado atestando que você é licenciado. Ponto final. Licenciatura e graduação aqui é igual, tá, gente? É o mesmo nível. Então, só esse parênteses aí para vocês não acharem que mudou. Quem é graduado no Brasil é licenciado em Portugal. Então, esse é o certificado que você vai receber ao final. Quando a gente fala de reconhecimento específico, que é a terceira e última modalidade de reconhecimento aqui em Portugal, esse tipo de reconhecimento, ele é o mais complexo de todos eles. A análise documental que é feita com relação a esse reconhecimento, ela é bem detalhada, ela é bem específica mesmo, sabe? E a diferença entre o reconhecimento específico e o reconhecimento de nível é que, ao final do procedimento de reconhecimento específico, além da universidade atestar que você possui determinado nível, né, determinado grau de formação, ela também vai atestar qual que é a sua área. É por isso que é um reconhecimento específico. Ela especifica a sua área de formação. Então, pegando o mesmo exemplo de antes, de um advogado formado em direito no Brasil, no reconhecimento de nível, ele teve um certificado apenas falando que ele é licenciado. Se ele solicitar um reconhecimento específico, o certificado vai vir falando que ele é licenciado na área de direito. Essa que é a principal diferença entre os três tipos de reconhecimento. Daí, agora que você já sabe os três tipos de reconhecimento que tem aqui, com certeza você deve estar se perguntando: ok, mas qual que é o indicado para minha situação? Isso vai variar, ok? Vai depender
da sua área de atuação, da sua área de formação, na verdade, né, algumas profissões, principalmente aquelas que têm órgãos regulamentatórios, né, órgãos de classe, ordens profissionais, elas exigem um certo tipo de reconhecimento. Vai depender da localidade onde você concluiu os estudos e vai depender principalmente do seu intuito em reconhecer esse diploma. Se você quer reconhecer o diploma para atuar, vai ser um tipo de reconhecimento. Se você quer reconhecer para poder lecionar futuramente, dar aulas aqui em Portugal, né, vai ser outro tipo de reconhecimento. Se for para seguir os seus estudos, fazer um mestrado, um doutoramento, um outro tipo. Então, espero que tenha ficado claro para vocês qual que é a diferença entre os três tipos de reconhecimento que nós temos atualmente aqui em Portugal. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. E se tiverem sugestão de outros temas para os próximos vídeos, pode deixar aqui embaixo também.